Eu sou Edson, trabalho há 26 anos com climatização. Eu já havia desistido de aprender a consertar placa inverter porque não havia realmente um curso de confiança. A didática que ele usa é espetacular. Ele começa explicando no quadro negro mesmo, de forma teórica, um circuito, os componentes, como funciona. E depois da aula teórica, ele vai para a prática. Então, quando começou a aula prática, a minha mente já estava praticamente preparada para receber aquelas informações. Então, foi realmente algo espetacular. Hoje, eu trabalho reparando placas, 5 placas por semana, porque estou começando, e estou apenas com 60%, consertando aqui, que está aparecendo 5 placas por semana, dá aí uma faixa de R$ 1.250, porque o valor do conserto de uma placa aqui é R$ 250. Faça isso também. Se você tem esse desejo, tem essa vontade de aprender a consertar placa de ar-condicionado inverter, o caminho é esse. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso aquecimento, tá? Nosso aquecimento do evento Conserto de Placas de Ar-Condicionado. Vamos estar aqui na camisa, né? Tá? Nosso aquecimento. Eu sei que nós temos bastante conteúdo aqui no canal, bastante conteúdo aqui no nossas redes sociais, mas durante essa semana nós vamos ter lives especiais, um intensivão para te preparar para o nosso evento. Como assim, Lander? Eu vou abordar algumas temáticas, inclusive bem práticas, das quais, para vocês, é interessante que vocês tenham algum conhecimento prévio, para que eu não passe muito tempo em alguns conceitos básicos, tá? E para isso eu vou trazer alguns conceitos básicos durante essa semana. Algumas ideias, alguns conceitos de mercado, algumas questões mais práticas até, para que você chegue com a base mínima necessária, para que chegue lá eu fale de reparo de placa, de análise de defeitos, e que você não fique boiando, como diria aqui no Ceará, certo? Então se inscreva se não é inscrito, né? Para que quando a gente entrar ao vivo aqui, você seja notificado. Se já está nos grupos, você certamente será notificado pelos grupos, tá ok? Então bora lá. Bora nós, ó. Hoje vamos falar de como viver de conserto de placas se você mora em cidade de interior. Eu não moro no interior, então essa aula não é pra mim não. É que você se engana. Se os conceitos valem para o interior, imagine cidades maiores, cidades mais centrais. Então, vamos... Como eu disse, esse evento que a gente está fazendo, ele é voltado para vocês. Então, essa semana, esses conteúdos de aquecimento, foi ouvindo vocês que se inscreveram para o evento, né? E se você não inscreveu ainda, o link está na minha bio aqui no perfil, está na descrição desse vídeo aqui no YouTube, tá? Então se inscreva no nosso evento onde eu vou te ensinar como sair do zero e aprender a reparar qualquer placa eletrônica, mesmo que você nunca tenha visto a placa na vida, do zero a entender como reparar qualquer placa. Beleza? Semana que vem. Vamos lá. Então, iniciando hoje com essa temática de se você mora em cidade pequena, cidade de interior, cidade que aparentemente não tem uma grande demanda. E você vai entender por que eu estou falando aparentemente. Porque é bem aparentemente mesmo. Você vai entender no final dessa aula de hoje aqui. Tá? Primeiro vamos entender, ó, o que é o conceito de placas que eu abordo aqui, que eu falo. Que tipo de conceito de placas é esse? É o conceito de placas voltado para reparo a nível de componente. É pegar a placa do cliente, ó, pegar aqui a placa do cliente e identificar o componente que está defeituoso e trocar apenas o componente que está defeituoso. A placa do cliente permanece a mesma, tá? A placa do cliente permanece a mesma. Você não troca a placa do cliente. Você identifica o problema que está acontecendo na placa e corrige apenas aquele problema. Beleza? Detecção e substituição do componente eletrônico defeituoso. Esse nível de reparo que eu estou falando. Por quê? Por que eu falo sempre disso? Porque trocar a placa por uma nova não é consertar, é substituir a placa, certo? É consertar o equipamento. Obviamente, o equipamento vai voltar a funcionar, tá? Isso aí a gente concorda, tá? Porém, não é reparo de placa. Eu fiz reparo de placa, eu troquei a placa. Não, você reparou o componente. Quando você reparou o equipamento. Quando você repara o equipamento, trocando a placa, obviamente o equipamento vai voltar a funcionar. Mas você não reparou a placa, aquela placa, você trocou a placa do seu cliente. Então, e aí, nesse caso, né, é a pior solução para o cliente, uma das piores soluções. A melhor é sempre o reparo. Melhor como, Lander? Mais rápida e mais barata. Mais rápida
e mais barata. E se você está aqui e ainda não assistiu a aula de multímetro, está disponível no meu YouTube, corre lá. Depois dessa live aqui, corre lá e assiste, porque multímetro nós vamos utilizar ele na próxima semana. Multímetro nós vamos utilizar ele na próxima semana. Tá? Nós iremos utilizar o multímetro. Então tem uma aula completaça sobre o multímetro. Procure em lives lá, tem lá a live do multímetro. A live número 207, se eu não me engano. Corre lá e assiste, porque tá um mapa completo como você utilizar o multímetro. E nós vamos utilizar ele na próxima semana, com toda certeza. Prefere trocar componentes grandes ou pequenos? Tanto faz. Geralmente os grandes são mais fáceis. Tá? Geralmente, mas não é uma regra. Então como eu falei, trocar a placa não é reparo de componente. Tá? Não é reparar a placa. É reparo do equipamento, mas não é reparar o componente. Então a gente fala aqui de componentes, de reparo a nível de componente. Pegar uma placa eletrônica, identificar, como o colega perguntou aí. Componente grande ou componente pequeno? Pode ser um capacitor desse, como pode ser um 6 desse aqui SMD, ó. Bem pequenininho. Então o jogo é identificar o componente que está com problema e substituí-lo. Esse é o jogo da manutenção eletrônica que eu falo para vocês, que eu tanto prego aqui e que eu trabalho com isso, né? Trabalhar com conceito de placas eletrônicas é muito vantajoso para o profissional, porque você trabalha com a limitação do seu cliente. Com uma limitação. Uma, de conhecimento. O cara não sabe reparar a placa, e você vem nessa entrega. Outra, uma limitação financeira. O cara pega desprevenido, com as calças baixas, né, que chama. O cara pega desprevenido, cara. Por quê? Ele tá com o ar-condicionado dele funcionando e do nada para de funcionar. E aí, você chegar pro cara e dizer assim, cara, beleza, e a tua placa, e agora tu tem que trocar a placa e é R$1.500 só para trocar a placa, mais R$500 a minha mão de obra. O cara, caraca, do nada eu tive que me dispor de R$2.000 pra botar uma funcionária para funcionar. O cara não vai. E aí, é diferente chegar para ele e dizer assim, cara, o serviço vai ficar R$700, R$800, R$600. Que a gente vai levar para um cara ali bom, climatrônico, desenrolado, que ele vai reparar a tua placa. E aí, detalhe, o primeiro orçamento demora 15 dias para chegar a tua placa. Viu? Fica 15 dias aí sem ar-condicionado. E assim, o ser humano é assim, ó. Passa a vida inteira sem ar-condicionado. Eu até brinco com os meninos aqui. A vida inteira sem ar-condicionado. Quando ele compra o ar-condicionado dele, ele se acostuma, ele nunca vai viver um dia sem ar-condicionado. Dormir sem ar-condicionado para ele é um problema. Entendeu? Então, aí tu vai propor isso pro teu cliente, mais caro e mais demorado. Aí não vou mandar pro cara ali, que 2 dias ele devolve a tua placa. Eu entrego hoje, amanhã ele tá com a tua placa. Ele vai passar 1, 2 dias aí no máximo sem ar-condicionado. E vai ficar mais em conta, vai ficar R$600, R$700 com o meu serviço. O serviço do cara mais o meu serviço. Vai ficar R$800 com o meu serviço, vai ficar R$1.000, vai ficar mais barato. Fica mais barato, tá? Então você trabalha nessa limitação do seu cliente. Então ele vai querer fechar contigo, é óbvio que ele vai querer fazer, certo? Então é assim que rola o jogo da manutenção eletrônica. É assim que funciona mais ou menos, né? É assim que funciona mais ou menos. Eu tô olhando aqui pra baixo, tá, pessoal? Que eu tô com o meu checklist aqui, pra não ficar da aula olhando pra baixo. Eu tô com o meu checklist aqui pra não faltar nenhum conteúdo pra vocês. Meus points aqui, meus bullet points. Quando o equipamento eletrônico apresenta defeito, e o defeito é na placa eletrônica, a pessoa vai querer o equipamento dela funcionando novamente. E consertar a placa sempre será mais barato, como eu acabei de explicar pra vocês. Tá ok? Você comprar uma máquina nova. Tem gente que manda trocar a máquina, acredita? Trocar a máquina, velho. Trocar a máquina, a gente vai gastar uns R$3.000 de novo ali. E a máquina dele muitas vezes tá boa. Tá com uma trilha aberta. Uma trilhazinha aberta. Entende como é absurdo? Isso acontece agora, tá acontecendo agora, quando a gente está assistindo essa live aqui. Algum lugar do Brasil tem alguém condenando uma máquina que o defeito tá na placa. Que não sabe diagnosticar. Que não sabe como chegar nesse defeito. Então é isso, esse é o ponto que eu tanto combato aqui, junto com meus climatrônicos. A gente sempre combate esse tipo de conduta, porque esse tipo de conduta, ele é danoso para o cliente. O cliente sai perdendo aí nesse caso. Beleza? Aí pode surgir o questionamento, que é o nosso temática de hoje, né? Mas para quem mora em cidades pequenas no interior, né? Lawander, aqui não tem muito ar-condicionado. A minha demanda vai ser muito pequena e não vai compensar. Não sei se na sua cidade é assim, mas aqui em Fortaleza, aqui no Ceará, tem algumas cidades de interior que eu conheço, que eu tenho
que eu tenho membros da nossa academia da manutenção eletrônica que atuam nessas cidades menores. Eu conheço algumas cidades do interior aqui no Ceará e que de fato a demanda é menor. Por exemplo, toda vez que eu vou para uma cidade pequena, eu gosto de pesquisar sobre o nosso mercado, né? Eu conversando com familiares de uma cidade de interior aqui de Fortaleza, do Ceará, né, de uns familiares meus, e dizendo que para fazer uma higienização, aí tem 2 profissionais na cidade, né? É muito pequenininha. 2 profissionais que mexem e para ele fazer a higienização, ele disse que tem que tirar a máquina toda e levar para o laboratório dele. Ele tira tudo, leva para a oficina dele, lava, depois no outro dia vem instalar. E aqui em Fortaleza, por exemplo, a limpeza com a bolsa o cara faz em 1 hora, né? E lá o cara tem que desmontar a máquina toda, leva para a oficina dele, repara, ou lava, faz sei lá o quê, e o cliente tem que confiar que ele levou a máquina do cara. Então, tipo, você vê como tem... Eu enxergo que é tipo tá só atrasado em relação ao que a gente já tá vendo nas grandes capitais. E aí, para quem tá no interior, para mim isso é uma vantagem. Se você enxerga aqui, por exemplo, tô falando de reparo de placas. Na minha cidade tem ninguém que repare, beleza. Você tá à frente da sua cidade. Se você tá à frente da sua cidade, você está na vanguarda da sua cidade. Se você está na vanguarda, você vai ter condições de se diferenciar. Apenas copiando o que eu tô fazendo, o que o pessoal que tá mais à frente tá fazendo. Porque você vai chegar lá. A evolução é gradativa. O que acontece aqui na minha cidade, eu digo porque eu tenho alunos do Brasil inteiro. E tem técnicas que eu aplico aqui na Lautec, que é a minha empresa de manutenção eletrônica. Técnicas de venda, de serviços, de reparo, de lidar com o cliente. Que, quando eu compartilho com meus alunos, em algumas cidades deles, não faz sentido aplicar ainda. Mas olha como é poderoso o cara já saber como é que funciona quando acontecer, quando o nível da cidade, não é a cidade, é o nível de consciência do cliente aumentar. Quando o cliente entender o nível de concorrência aumentar. Entendeu? Porque às vezes o cara tem que, para reparar a placa tem que tirar a máquina toda. Quando eu comecei aqui em Fortaleza era assim. Hoje o cara traz só a placa que está com defeito. Porque a gente foi evoluindo. Concorrência vai melhorando para quem? Vai melhorando para o cliente. Concorrência melhora para o cliente, certo? Então você pode se pensar, minha cidade é pequena, não vai ter essa demanda. E realmente quem mora no interior tem essa limitação, tá? Eu entendo essa preocupação e provavelmente, se eu não conhecesse o mercado do jeito que eu conheço, eu também teria esse pensamento. Mas é exatamente sobre isso que eu vou falar hoje. Eu quero te dar opções. E preste atenção. Se você mora em uma cidade pequena, que parece que não tem a demanda, primeiro, se você não está no mercado, você não enxerga a demanda, tá? Se você não está no mercado, você não enxerga a demanda. Ponto. Lawander, mas eu sou instalador, cara. Aparece uma placa para mim de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, 2 placas por ano para reparar. A tua demanda de placa é muito restrita. Se tu é instalador hoje, trabalha no campo, a tua visão também é limitada sobre o reparo de placas. Por quê? Porque eu não sou instalador. E eu tenho placas todos os dias. Como é que eu que não sou instalador, então eu tenho placas todos os dias? Porque eu trabalho com mais de um instalador. A demanda de um instalador, tem cliente meu que passa 3 meses sem pisar aqui. Porque esqueceu da gente? Não, é porque ele não pegou uma placa de inverter com defeito. Nas demandas que ele tem, às vezes o cara é focado só em instalar e higienizar. A manutenção não é muito forte dele. E tá tudo bem. Às vezes a cartela de clientes deles também, mas aí quando você vai para uma demanda geral, de vários profissionais, aí você tem um volume maior. Certo? Seja em cidade grande, cidade pequena. Acontece em todo canto. Mas aqui eu quero te dar opções para você ampliar seus leques, ampliar seus horizontes. Virar a chavezinha e entender, mesmo na cidade pequena, eu acho que a cidade pequena é uma vantagem nesse sentido que eu acabei de explicar para vocês. Você pode só replicar o que a galera da cidade grande faz na cidade pequena e vai se destacar. É só replicar, repetir, modelar, fazer igual. Isso aí facilita muito. Aqui a gente tem que estar pensando em estratégias novas para modificar o mercado e tudo mais. Tá tudo bem. Se você mora em cidade pequena e está dentro da galera que compartilha com você as estratégias, você vai ter chances de conseguir, né, se destacar e não tá na briga por concorrência. Não tá na briga por precificar, enfim, entrou um cara novo. Beleza, entrou um cara novo, tá tudo bem. Eu sei que como me diferenciar, sei como fazer. Tá? Então vamos lá para as opções que você pode ter morando mesmo em cidade pequena. Primeiro, você já sabe, né? Você já sabe que dá para ganhar dinheiro com conserto de placas. Sem ser só trabalhando com manutenção corretiva
dessas placas diretamente com o cliente. Vou te explicar. A manutenção corretiva, né, que a gente fala que é a nível de componente, isso já é claro. Então o cliente deu um problema na placa dele. A placa do cliente apresenta defeito. Aí ele pede para reparar a placa e vai reparar a placa contigo. Isso é o mais óbvio do que a gente está falando aqui, certo? Primeiro ponto, vai acontecer, vai ter. Vai ter um cara que deu problema na placa, ele vai ter que reparar a placa dele, vai ter que reparar a placa dele contigo. Com alguém que repare a placa, certo? Então, isso pode procurar qualquer cidadezinha pequenininha, tem um carinha ali que ele repara. Tem sempre uma eletrônicazinha na cidade, um cara que fuça, que mexe um monte de coisa. Né? Geralmente tem. Primeiro ponto desse daí é o mais óbvio. Vamos para o segundo. Com a segunda forma que você pode ganhar dinheiro com reparo de placas, mesmo em cidade pequena. Você pode comprar placas com defeito, certo? Placas com defeito em sucata, consertar essas placas e revender elas. Pega essa placa aqui com defeito. Já cheguei a comprar, para vocês terem ideia, ó, há um tempo atrás, alguns anos atrás, tá? Eu comprei um lote desse daqui, dessa placa aqui, ó. Esse modelozinho aqui, de R$15 cada placa. 15 reais cada placa. De uma autorizada. R$15. Nunca mais achei essa barganha, mas tô aqui dizendo pra vocês que aconteceu uma vez. R$15. Comprei assim uma caixa com várias. Tinha defeitos, que era troca do relé, trilha aberta. Eu fui reparando. E fui vendendo. E fui vendendo. E fui vendendo. E obviamente vendia por um preço de mercado, né? Comprei de 15, reparei, agreguei valor e vendi por, sei lá, 600, 500, de acordo com o preço do mercado. Uma placa nova é 1.200, eu vendia pela metade do preço, por 60% do preço, 70% do preço. É uma ótima maneira de você fazer a roda girar, tá? Comprar placa sucata, compra muito barato, porque tá sucateado, não funciona mais, mas você tem a capacidade de reparar, então você vai lá e repara. Você vai lá, repara e consegue consertar a placa do seu cliente. Beleza? Essa é a segunda maneira. Terceira maneira, se você tem a habilidade de refrigeração, ou conhece alguém que tenha, você pode comprar a máquina de ar-condicionado com defeito na placa, consertar e revender. Também, já ganhei muito dinheiro com isso, vários alunos meus ganham grana com isso. Por quê? Vai no OLX da vida, vai num marketplace do Facebook da vida, sempre tem lá um ar-condicionado com defeito na placa. Ah, R$100, R$200, R$300, consegue comprar um ar-condicionado desse. Com defeito na placa, você vai reparar a placa, a máquina volta a funcionar, certo? Se você sabe instalar, você vende instalada, ganha instalação. Se você não sabe instalar, vende para o instalador e vende por um preço também de mercado. Vamos supor que tu compre de R$300 uma máquina, 9.000 BTU, você vai vender ela de R$1.000. R$900, entendeu? Se o instalador vende de 1.300, 1.400, 1.500. E aí tu pega o que transforma o sucata em dinheiro, transforma o que seria lixo para alguns em dinheiro no teu bolso. É só garimpar, né? Só garimpar. Eu tenho vários exemplos de membros da AME que estão nesse mercado jogando esse jogo. Compra com defeito, que é pro lixo, repara. Tem uns que repara e vende as peças, né? É mais trabalhoso, tem que ter um clientela maior, mas para vender o ar-condicionado funcionando, o mesmo OLX que você comprou ele com defeito, você vende ele funcionando. Mesmo marketplace que você comprou ele com defeito, você vende ele funcionando. Ah, mas eu não sei reparar o ar-condicionado. Beleza, tu vende pro instalador. Vende mais, a margem fica menor, porém tu consegue ganhar grana ainda. Perceberam? Então, 3 pontos aqui para você, não importa a cidade que você esteja. Você vai se destacando dessa maneira. É por esse caminho, tá? E agora eu vou te dar aqui um segredo, beleza? É um quarto ponto aqui, não por último, mas essa cara master aqui, um segredo que pode ser a virada de chave para você que mora em cidade pequena, tá? Ó, qual é o segredo? Quando você aprende a consertar placas da forma correta, da forma raiz, da forma que eu acredito, da forma que eu ensino, da forma que eu acho que é o jeito correto de aprender manutenção eletrônica, você pode aplicar essas 3 estratégias, o que eu acabei de falar para vocês, né? Você aprende do jeito certo em qualquer equipamento eletrônico. Em qualquer equipamento eletrônico, tá? Não importa qual seja a área, não importa qual seja a área. Seja máquina de lava e seca, micro-ondas, motor de portão, TV, esteira de academia, equipamentos industriais, qualquer equipamento tem uma placa eletrônica. Quando você entende manutenção eletrônica, até porque, como eu sempre digo, eletrônica é uma só. Eletrônica é uma só.
Não importa qual seja o setor, não importa qual seja o equipamento, tá? A eletrônica é uma só. Entende isso? Cai sua ficha. Só vai cair sua ficha quando você vivenciar a eletrônica. A manutenção eletrônica. Do jeito que eu acredito, do jeito que eu acho correto. Tá? Do jeito que é possível você entender, cair essa ficha que a eletrônica é uma só. E que qualquer placa que você pegar para analisar com o fundamento correto, você vai conseguir reparar. Tem alunos, por exemplo, vou citar um exemplo prático aqui para vocês. Tinha um aluno meu que ele morava numa cidade de interior, certo? Eu não lembro qual o estado. Era da região sudeste, se eu não me engano. E aí ele diz, Lauander, na minha cidade tem poucos instaladores. Eu já estou pegando placa a 100 km da minha cidade. Então ele já estava atendendo clientes, instaladores, a 100 km da casa dele. Então o cara mandava a placa, ele recebia na casa dele, reparava e mandava de volta. Então no raio, pensa assim, ó, no raio de 100 km, ele estava dominando. Ele já pegava. Só que ele não estava com o volume que ele queria. Por conta de cidade pequena, volume menor, tudo mais. Como a gente citou aqui, tá? Ele veio com esse questionamento. Ele veio com esse questionamento, né? E aí a gente começou a pensar ali nas ideias. E disse, cara, é o seguinte, o que é que bomba na tua cidade? Toda cidade pequena, especialmente, tem uma área de atuação que mais se destaca. Por exemplo, lá eu tenho no interior da minha mãe, lá é o polo industrial de cuecas e tipo, cuecas e calcinhas e sutiãs. Aí é produção pro Brasil todo. Aí só o que tem lá é fábrica disso. Nesse meu aluno, o forte lá era granja, certo? Criação de galinhas, de frangos, né? E aí, eu disse, cara, desses setores não tem nenhuma coisa, nada que tenha uma placa eletrônica. Eu sabia que tinha, né? Mas eu questionando ele. Não tem nada que tenha uma placa eletrônica, nada que seja algo de placa eletrônica. Será lá onde que tem isso? Cara, não conhece ninguém que trabalha na área? Não deve conhecer, né? Pô, a cidade é só isso daí. Voltaram para isso. Não conheço, tá? Pois entre em contato. E assim ele fez. E aí ele continuou pegando placa de ar-condicionado, obviamente. Tinha o volume que ele tinha lá, não era o que ele queria. Mas aí ele começou a pegar outros equipamentos de outros setores. E aí começou a aparecer umas máquinas de granja, de cerca da... Sei lá, eu não sei explicar direito não. Qual era o equipamento. E pouco importa qual era o equipamento. O que importa é que era uma placa eletrônica. Ele começou a reparar. Aí ele começou a cair a ficha dele, que a eletrônica é uma só. Começou a reparar. Aí ele veio com um carrinho de elétrico. Eu só reparei esse carrinho aqui, de um vizinho meu aqui, não sei o quê. Aí o cara quando abre o leque de possibilidades, aí o céu é o limite. Entendeu? O céu é o limite. Aconteceu isso com outro, Marilândia, acho que é no Espírito Santo, Marilândia. O Diego. Ar-condicionado, todos os técnicos da cidade faziam com ele, cidades ao redor também, queriam um volume maior e perceberam que na cidade dele a agropecuária era o forte. E na agropecuária tinha a parte de eletrônica industrial, inversor de frequência, soft starter para movimentar motores. Eu acho ou era agropecuária ou era a agroindústria mesmo de alimentos, né? Eu não sei se... Agora eu tô com essa dúvida aqui. Mas sei que tinha muitos inversores e começou a atuar nessa área, né? E aí aumentou muito mais os ganhos dele. Porque a eletrônica é uma só. E quando você mora numa cidade pequena, você amplia o leque. Então essa é a sacada master. Pega esse segredo aí pra vocês. Por quê? Aí que tá. De novo, essa ficha só cai na tua cabeça quando tu vivencia a manutenção eletrônica do jeito que eu acho correto. Quando tu entende que a eletrônica é uma só. Quando cai a tua ficha que a eletrônica é uma só, é quando tu consegue pegar uma placa de um modelo tal, outro modelo tal, outro modelo tal, de equipamentos diversos, e você consegue fazer acontecer. Certo? E aí, você aumenta o leque de serviços. Com toda certeza vai te trazer a demanda que você precisa para atingir o faturamento que você quer trabalhando com conceito de placas. Então, se a demanda de ar-condicionado não te traz, porque a tua cidade não tem essa demanda, outros setores, porque todo canto tem eletrônica. Todo, e detalhe, é uma profissão que, sabe esse negócio de inteligência artificial, robótica, vai tomar muitas profissões. Manutenção eletrônica é uma das que vai durar bastante tempo, meu compadre. Muito mesmo. Por quê? Todas as inovações têm placa eletrônica. Todas as inovações de qualquer setor. De qualquer setor, toda inovação tem uma placa eletrônica envolvida. Carro elétrico, placa eletrônica. Ar-condicionado inverter, placa eletrônica.
Tudo inverte é placa eletrônica. Tudo que inverte é placa eletrônica. Certo? As melhores tecnologias, um tablet, um celular, placa eletrônica. Então, tudo que envolve inovação tem placa eletrônica envolvida. E por isso, quem sabe reparar a placa é a profissão do presente, do futuro e do muito futuro aí para frente. Certo? Então, você vai ter um leque de possibilidades se você ampliar. Caiu essa ficha eletrônica é só em ampliar o leque, mesmo morando em cidade pequena. Vocês estão aquele cara que repara a placa de qualquer coisa. Manda para ele lá, manda para o climatônico que ele desenrola. É essa pegada. Beleza? E aí, detalhe. Vou te mostrar o melhor método para consertar qualquer placa eletrônica de ar-condicionado. Segredinho, vale para outros equipamentos também, tá? Eu falo de ar-condicionado porque é o nicho que eu atuo. Eu me sinto confortável de falar sobre esse nicho porque a minha empresa é de manutenção eletrônica de ar-condicionado. E aqui tem uma demanda altíssima. Não só aqui, mas em várias cidades do Brasil. Várias cidades mesmo. Várias e várias. Arrisco dizer em todo o Brasil. Arrisco dizer em todo o Brasil. Porque tem aluno em todo o Brasil, em várias cidades do Brasil, arrisco dizer isso, tá? Para vocês, com total clareza. Mas eu falo, de novo, a Amplia, ela vai servir para qualquer placa eletrônica. Claro, eu vou te trazer exemplos de ar-condicionado, obviamente, que é o que eu trabalho na minha área de atuação. Mas se você vier com a cabeça aberta, você, mesmo em cidade pequena, vai ampliar seus horizontes para entender outros, que aquilo que eu vou te ensinar vai servir para outros setores. Beleza? Então, é um método que eu vou te mostrar, uma metodologia capaz de analisar qualquer tipo de defeito em placas eletrônicas. Mesmo que nunca tenha visto a placa na vida. Como assim lá onde? Como é que eu nunca vi uma placa dessa aí que está na mão, eu vou conseguir reparar? Isso mesmo. Porque teve um dia que eu também nunca tinha visto essa. Essa que a gente já domina, né? Já vai e volta nela. Mas teve uma época que eu não sabia como é que essa placa funcionava. Então, todo aluno meu tem uma época que ele olha para ela e diz, que placa é essa? Como é que ela funciona? E mesmo assim, com a metodologia correta, é capaz de analisar e reparar. Porque eletrônica tem método. Não é sorte, não é só bizu, não é só experiência prática que alguém me contou. Não. Tem metodologia para analisar qualquer tipo de equipamento. Qualquer equipamento que eu pegue para reparar que for de placa eletrônica, eu aplico essa metodologia e consigo caminhar no defeito. Mesmo que eu nunca tenha visto a placa na vida. E sim, de vez em quando eu pego uns equipamentos que eu nunca vi. Por exemplo, eu estou com uma cafeteira na minha bancada. Uma cafeteira. Eu nunca vi na vida. E aí o cara, detalhe, só abrindo esse parênteses aqui. O cara colocou um erro. Alguém que mexeu nela colocou um erro. Colocou um triac na posição errada. Como eu não conhecia a placa, passou despercebido para mim, inicialmente. Eu nos testes lá, fui fazendo os testes e tal. Cheguei no ponto e disse, cara, isso aqui tá errado. Como é que isso aqui... Porque a estrutura eletrônica... Olha, pega essa cara. Porque o circuito eletrônico estava montado da maneira errada para o triac. Se eu entendo como é que a eletrônica funciona, porque a eletrônica é uma só, não importa qual seja o equipamento, é uma plaquinha de uma cafeteira. Aí eu consigo identificar, isso aqui está errado, deixa eu corrigir isso daqui. Eu acho que o certo é assim. Quando eu botei o certo, a máquina voltou a funcionar. 100% funcionando. Percebe? Eu nunca tinha visto. Então, de vez em quando eu me desafio, especialmente para aterrissar para mim, sempre esse conceito de que a eletrônica é uma só. Porque quando eu trabalhava lá na indústria, eu só pegava a placa, eu não sabia nem de que equipamento era. Eu só recebia assim a placa. Pronto. Cara, o defeito o cara disse que é nessa placa. Porque ela não parte do componente tal. Sabe nem de que máquina era. Ah, é do injetor, é do extrusora, é do muque, é de um caminhão, sei lá. É uma placa. Foi uma placa que a gente conseguiria dar seguimento e uma análise pertinente sobre aquele equipamento. Beleza? Então, aqui no meu Instagram, o link tá na minha bio. Aqui no meu YouTube, o link tá na descrição do vídeo. Então, você garanta a sua vaga. É de graça. Você vai só ganhar. Só ganhar, porque você só vai aprender muita coisa. E vai ser para muitos de vocês vai ser um start aí na manutenção eletrônica. Beleza? Então, não deixe de se inscrever. Na minha cidade, William Lopes, na minha cidade de 400 mil habitantes não tem profissional que repare placas inverter. Olha que lindo. 400 mil habitantes tem ar-condicionado e placa com defeito e é muito. Posso lavar a placa eletrônica? Pode. Inclusive, esse é um vídeo que mais bomba aqui no meu Instagram. É o vídeo de como lavar a placa eletrônica. Porque é muito óbvio pra gente que repara a placa. Tem metodologia pra isso também, tá? Tem jeito certo de fazer. Mas é muito óbvio pra gente. Quando eu fiz esse vídeo, eu achei que é só mais um vídeo. Todo dia faço vídeo, né? E bombou pra caramba porque muita gente não sabia que dava pra lavar a placa.
e dá pra lavar assim, tá? Beleza? Ó, se você é instalador, tem gente botando, eu sou instalador, né? Como o Cláudio Brito botou aqui, ó, eu sou instalador. Se você é instalador e você agrega o serviço de reparo de placas, ou o conhecimento do reparo de placas, eu tô falando só dos seus clientes, tá? Eu falei que dá pra ganhar dinheiro comprando placa com defeito e vendendo, e comprando máquina. Eu sou instalador. Eu lá, instalador. Eu pego a máquina com defeito, compro. E aí a gente que é instalador, que tá na área, a gente consegue umas barganhas, né? Compra de 100 reais. Outro dia comprou uma ideia de 200 reais com defeito na placa. Máquina zero, com defeito na placa. 200 reais. Repara a placa e vende, instalada, de mais de 1.000 reais. Garantia e tudo mais. Entendeu? Aí se você é instalador e não tá reparando placa ainda, você tá perdendo uma grana grande. Isso na tranquilidade, viu? Na tranquilidade, sem pressa. Porque tu comprou uma placa, tu repara no teu time. Não é o cliente te chamando. Repara no seu time, a placa reparou, tá pronto, tu testou, botou fluido, ficou zerada. Aí tu divulga. Pelo preço que tu quer. Que é justo, né? Obviamente. Mas aí tu comprou muito barato. Aí o valor que tu repara, aí tu ganha grana. Então, peguem a visão aí. Senhores, vou ficando por aqui. Beleza, senhores. Ó, peguei o LG esses dias, troquei 2 capacitores e vendi e ganhei 500 reais em cima. Tá aí. Não é uma novidade, né? Mas às vezes tem muita gente que não faz isso. Beleza? Especialmente quando o defeito é mais complicado. Mas parabéns, 07. Se garantiu. Se garantiu, cara. Se garantiu demais. Beleza? Fique com Deus, um abraço. Valeu! Tu tinha feito algum curso de eletrônica, né? Só o basicão há muito tempo atrás. Tu tava desempregado na época? Tava. Tu tinha dinheiro sobrando pra fazer o curso? Nada. Dividi no cartão em 12 vezes e era a placa, uma máquina que eu comprava, consertava e vendia, instalava e assim ia me virando. E essa grana extra que entrava da máquina que vendia instalada por 800 na época, 1.000, que eu aprendi mais consertando as placas que eu comprava. Quantas placas por dia, por semana? Por dia dá para fazer 2, 3. Com certeza você vai evoluir. Se você tiver determinação, tiver paixão, um pouco de interesse e quiser eletrônica mesmo, vai virar climatônico durante meses e vai ver que vai valer a pena. Quantas vezes voltou o valor do investimento pra ti do curso aí? Diz aí pra galera. Por mês, por semana ou por ano?